malicioso agora, também bem famoso, que é o cavalo de Troia. O cavalo de Troia, que também pode ser chamado de Trojan ou Trojan Horse. Observa, cavalo de Troia, que pode ser chamado também de Trojan ou Trojan Horse. Os três nomes estariam corretos numa prova. Cavalo de Troia, claro, é o nome em português, mas as provas de informática para concurso, muitas vezes buscam um nome em inglês original daquele recurso. Então, cavalo de Troia ou Trojan Horse é tudo a mesma coisa. Não é um tipo de vírus de computador, não é. Embora muita gente diga que cavalo de Troia é um tipo de vírus, não é. Mas é malware, é programa malicioso, pode causar algum tipo de dano ao teu sistema. Observa, para ser considerado cavalo de Troia, tem que ter similaridade com a lenda grega do mesmo nome. É um programa que, além de executar as funções para as quais foi aparentemente projetado, também executa outras funções sem o conhecimento do usuário. Então, quando a gente tem a ideia de um cavalo de Troia, quando tu verifica, ele parece ser uma coisa, quer dizer, ele parece exercer uma função. Mas, na verdade, quando executado, ele exerce uma outra função maliciosa sem o conhecimento do usuário. Então ele tem a mesma ideia da lenda grega do mesmo nome. Por quê? Porque qual é a ideia da lenda grega do cavalo de Troia? Chegou um cavalo para a cidade de Troia, que era um presente. O pessoal da cidade de Troia recebeu esse cavalo como se fosse um presente. Bem, à noite, existiam soldados, observa, dentro desse cavalo. À noite esses soldados desceram do cavalo de Troia e abriram as portas da cidade de Troia para a invasão do exército que estava lá fora. Então qual foi a ideia do cavalo de Troia da lenda grega? Chegou um presente, que era o próprio cavalo, parecia ser algo bem intencionado, quer dizer, parecia aparentemente ser um presente, mas na verdade exercia uma outra função sem o conhecimento das pessoas da cidade de Troia, que era abrir as portas da cidade de Troia para a invasão do exército que estava lá fora. Sendo assim, o cavalo de Troia informático tem o mesmo princípio, ele chega como um presente. Por exemplo, tu recebeu um e-mail, nesse e-mail tinha um arquivo anexado dizendo cartão para você. Aí tu executou o arquivo anexado que dizia cartão para você. Então parecia ser um cartão, inofensivo. Mas quando tu executou esse dito cartão para você, que parecia ser um presente, na verdade ele começou a enviar dados, informações, através de portas de comunicação do teu sistema, e através dessas portas de comunicação, que agora ficaram abertas e vulneráveis, um invasor vai lá e invade o teu computador. Nesse meu exemplo de cavalo de Troia, ele chegou aparentando ser uma coisa, um cartão, parecia ser algo benéfico, bem intencionado, mas na verdade queria abrir as portas do meu computador para a invasão de um hacker ou de um cracker. Não tem que cuidar muito essa história quando a gente fala sobre o cavalo de Troia. Ele aparenta ser algo bem intencionado, mas na verdade quer exercer uma função sem o conhecimento e sem o consentimento do usuário. Como, por exemplo, abrir as portas do teu computador para invasão. Por isso mesmo foi chamado de cavalo de Troia, Trojan Horse. Agora, muito importante saber que ele não é vírus de computador. O cavalo de Troia ele não se propaga. Ele não cria cópias de si mesmo, sozinho. Então ele não tem as características de vírus de computador. Além disso, ele não precisa de um hospedeiro para funcionar. Quando tu executou, ele era o próprio cavalo de Troia, que aparentava ser algo, mas ele era o próprio cavalo de Troia.